Oiê, tudo bom? Nesse vídeo a gente não vai tocar, a gente vai conversar sobre estudos de música, tá? Sobre o estudo do instrumento musical. É um vídeo importante, você precisa assistir com calma. Se você é criança ou adolescente, você precisa assistir com o seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável, porque isso daqui vai ser o seu norte, tá bom? Daqui em diante. Eu separei 4 tópicos, você precisa assistir com calma e não acelera, nem corre aí o vídeo não, para você absorver o que eu vou falar aqui. Olha só, primeira coisa que eu quero falar contigo é sobre rotina de estudo. A música, tocar um instrumento é algo que a gente desenvolve. Você pode ser muito talentoso, mas se você não tem rotina de estudo, você não vai desenvolver. Você vai ficar como que parado ali e não vai crescer. O nosso intuito, o nosso desejo com aulas de música é tocar melhor, não é? Se desenvolver. Então tem que ter uma rotina de estudos. Boa frequência e boa regularidade de estudos. Frequência. A semana tem 7 dias. Estudar com frequência, não estudar uma vez só, nem duas só 2 vezes na semana, ter uma boa frequência. Aqui o ideal seria estudar todos os dias, menos no sábado, sendo que no sábado a gente toca na igreja, toca hinos, então de certa forma a gente está exercitando, mas se não é possível estudar todos os dias, o máximo possível, tá? Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, estudar o máximo que pode, e eu digo com frequência, tá? Não adianta nada você ficar 5 horas estudando seu instrumento na segunda-feira e não pegar ele no resto da semana toda, sabe? Tem que ser regular. Um pouquinho na segunda, um pouco na terça, um pouco na quarta. Regular e bem distribuído, ok? Então esse é o primeiro ponto, ter uma frequência boa de estudo e regular. Quanto tempo? Muitas vezes as pessoas me perguntam por quanto tempo eu tenho que estudar. Olha só, isso vai depender muito do seu nível e da lista de atividades que você tem. Se você estuda há pouco tempo ou se é criança, né? Não tem que estudar por 1, 2 horas, não tem, tá? Não, você vai estudar menos, você vai estudar dentro da sua realidade. O estudo consiste em, segue a listinha que eu te mandei, o estudo consiste em fazer bem o que está na lista. Pronto. Agora, fazer bem não é tocar uma vez só, tá? E a gente vai entrar nesse ponto ainda. Então, sobre a questão de duração de estudo, vai depender de quantas peças você está estudando, do seu nível, porque alunos mais avançados precisam estudar mais, porque eles já estão tocando peças mais difíceis, que exigem mais. Então, tudo vai depender, tá bom? Então, não tem como eu dizer para você estude X tempo, não tem como. Isso vai variar de acordo com a sua idade, de acordo com o seu nível, tá bom? Mas você tem que ter a consciência de que você está estudando bem tudo o que eu propus. Esse é o ideal, tá bom? Estudar com frequência e com regularidade. Segundo ponto é especificamente para os alunos, pelo aquele modelo de troca de vídeo. Bom, muitas vezes os alunos têm mandado atividade para mim sem estudo. É como se o aluno estivesse preocupado só em gravar. A gravação do vídeo de você tocando é a última coisa que você tem que se preocupar em fazer. Primeiro você tem que se preocupar em estudar. Eu até prefiro que você não mande vídeo todo dia, mas estude todo dia. E aí você me grave depois de ter estudado bem. Por quê? Para ler uma peça ou um estudo é trabalhoso. Eu sei que é trabalhoso. E aí você vai focar em ler aquele estudo e já gravar no mesmo dia, não vai ser muito bom, vai ser conturbado. Você não vai estar focando em aprender, você vai estar focando em gravar. Percebe que saiu tudo aí do lugar certo. Você está estudando música para aprender. Então, seu foco tem que estar em desenvolver e aprender o conteúdo musical, não fazer a gravação. A gravação é a última coisa. E muitas vezes tem alunos que me mandam 1 compasso de música, 2 compassos, porque eu percebo que ele está mais preocupado em gravar do que em se desenvolver. Não tá certo. E eu espero que de agora em diante isso não aconteça mais. Não se preocupa com a gravação, se preocupa com o aprendizado. Eu te mando uma videoaula e nessa videoaula tem explicações variadas ali de leitura, de dedilhado, de ritmo. E às vezes eu percebo que o aluno dá uma olhada superficial na videoaula
e já me manda, assim, sabe? E aí eu tenho que repetir o que eu já falei anteriormente. Isso não é bom e acaba não rendendo. Olha só, a gente está falando aqui sobre um estudo com qualidade. E se você faz assim, só assiste superficialmente a videoaula que eu te mando, o estudo não vai ser de qualidade, tá? Tem que assistir com calma, tem que assistir mais de uma vez, tem que focar nos pontos específicos que eu trabalho no vídeo. E só depois você grava, tudo bem? Eu não quero mais, assim, se possível, passar por isso de novo, porque me parece que o aluno ele só deu uma olhada superficial e já gravou. Você não vai aprender desse jeito, você tem que se dedicar e precisa ser com calma. Então, olha só, vamos só recapitular. O primeiro ponto é a regularidade de estudo. E tem aluno que me manda vídeo todo dia, realmente, mas me manda desse jeito que eu falei, 1 compasso, 2 compassos. E aí eu percebo que o aluno não está desenvolvendo, porque ele está mais preocupado em cheque, mandei o vídeo. Não é isso que importa. O que importa é o seu estudo ser de qualidade, tá bom? Dedicar tempo de qualidade. E aí aqui a gente entra para o terceiro ponto, falando ainda sobre isso. Estudar com qualidade é estudar com consciência, ok? Estou pensando no que eu estou fazendo. Estou estudando essa música, ela está nesse tom, ela tem essas notas, o ritmo é esse, são esses os acordes. Estudo consciente, não aquela repetição mecânica de só repetir, repetir e não saber o que está fazendo, tá? Isso não vai render muito a longo prazo. Às vezes a pessoa até acaba, né, conseguindo de maneira motora repetir o exercício, mas ela não entendeu, ela não absorveu aquilo, então ela não vai conseguir aplicar no futuro. Não é essa a ideia com as aulas de música, pelo menos comigo. Eu quero que você, tudo isso que a gente aprende, você coloque dentro do seu baú, da sua existência, e você use para o resto da vida, em diferentes contextos, né, em outras músicas. Então, o estudo precisa ser consciente. Estou pensando, nesse momento é o meu estudo de música, eu estou pensando sobre isso. É a música X, então é o momento de focar nela. Não ficar pensando em outra coisa que você tem para fazer, mas depois eu vou brincar, e depois eu vou jogar bola, e depois eu vou na piscina. Não. Estou estudando piano, por exemplo, vou focar no meu estudo de piano, tá? O que vem depois, vem depois. Mistura um pouquinho de ansiedade aqui nesse contexto, né? A gente tem que ficar no presente. No estudo de música, focar no presente, no que você está fazendo no presente. Não repetir erros. Aqui entra junto com esse estudar consciente. Muitas vezes eu vejo os alunos repetindo trechos errados e repete errado, e repete errado. Se você repete errado, você aprende errado, tá? Então, não faz com pressa. A pressa é inimiga da perfeição, tem um ditado assim, né? E se você faz com pressa, acaba saindo alguma coisa errada e você não percebe. Nas repetições, e eu tenho falado com frequência, repete 5 vezes, repete 3 vezes certas. Faça repetições certas. Se você repete uma vez certo e 4 vezes errado, você está reforçando o erro. Você aprendeu mais o errado do que o certo, tá bom? Então, por isso tem que ser consciente o estudo, não pode ser fazer de qualquer jeito. Muitas vezes, né, eu tenho que estudar, vou tocar aqui de qualquer jeito. E aí toca de qualquer jeito e já sai para fazer outra coisa. Isso não foi um estudo produtivo. Um estudo produtivo você senta, de preferência você ora, né, pede a Deus que te ilumine, que te abençoe. E aí você faz com consciência. Esse é o meu momento de desenvolver a música, tá bom? Então pronto, não estuda de qualquer jeito, não estuda com pressa e não estuda pensando em outras coisas e nem pensando em gravar, tá? A gravação é a última coisa que vai vir, só, ok, agora eu entendi esse estudo, agora eu vou gravar e mandar para a professora para ver se está tudo ok, tá bom? É a última coisa, a gravação é a última coisa. E, para fechar, digamos assim, sobre essas orientações, a questão da parte de leitura e de teoria. Eu percebo que muitos alunos se aplicam muito na prática e tocam bem, desenvolvem bem, só que a parte da teoria fica defasada, né? Não acompanha. E isso é muito ruim,
porque é a parte de leitura que vai te dar independência, tá? É a leitura que vai fazer com que você, voe, vá embora e não precise mais de ninguém, digamos assim, né? Seja capaz de aprender por si mesmo. É a parte teórica e é a parte de leitura. Então, se eu te mando exercício de teoria e você não faz bem feito, né? Ou se eu te mando um exercício de leitura, eu envio um exercício de leitura, e você fala assim, é muito difícil, e nem tenta fazer, você percebe que essa sua parte vai ficar sempre deficiente com relação à prática. E isso não é bom. Então, no seu estudo de instrumento, sempre procura fazer uma leitura sozinho. Tem a dose do dia para isso no piano, né? No violão tem a ciranda das 6 cordas, no violoncelo o ABC do cello, enfim, né? Tem livros específicos de leitura, depois, à medida que vai desenvolvendo, tem outros métodos, né? Tem o Rubenck no violoncelo. Enfim, vai ficando mais difícil, mas eu sinto muitas vezes, a maioria dos alunos fogem da leitura. Eles querem tocar. Só que a leitura, ela tem que estar ali, lado a lado. Também, ao mesmo tempo, a gente aprende a falar primeiro, depois a gente escreve e lê. É certo, é verdade. E é bom que o aluno toque e consiga tocar mesmo sem ler. Só que ele precisa da leitura também, para conseguir, como eu falei, a independência dele. Para conseguir ler o que ele quiser ler, tocar o que ele quiser tocar. Nas aulas, e às vezes alguns alunos falam, né? Eu queria tocar tal coisa, e às vezes eu consigo encaixar. Mas às vezes não. Só que não é porque eu não trouxe na aula aquela música que você não vai tocar aquela música. Você pode e deve tocar aquela música. É a música que você quer tocar, então estuda para conseguir tirar essa música. Seja tirar de ouvido, seja tirar lendo a partitura, né? Agora, se você não estuda a leitura da partitura, como é que você vai ler a música que você quer, sabe? Percebe? Então, a gente tem caminhos aqui, eu tenho caminhos com cada um de vocês, com objetivos que eu tenho em mente, pontos que eu vejo que vocês precisam melhorar, só que se não tem a aplicação individual do aluno nas tarefas que eu listo, porque tem a listinha de atividade, né, gente? Se eu não vejo dedicação na listinha de atividades, fica muito difícil avançar. E às vezes o aluno fala assim, eu quero tal música, tudo bem, mas você ainda não consegue aquela música, vai chegar o dia, né? Você tem que se aplicar hoje no que eu tô te passando. Fazer bem feito isso, para no futuro você conseguir tocar a música dos seus sonhos, né? E tudo mais, entende? É gradual. Mas a gente tem que se dedicar dia a dia na onde a gente está, né? Estou aqui hoje, esses são os meus estudos de hoje. Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e na verdade é assim mesmo, tá? Teve tanta coisa e tem tanta coisa até hoje que eu tenho que estudar e eu não gosto, mas que é bom pra mim, pra minha técnica e pro meu desenvolvimento musical, tá? Certo? Então é isso. Essa é a nossa conversa, tá bom? Eu quero que você, a partir de hoje, tenha consciência ao estudar. Não repita de maneira mecânica, sabe? Só porque tem que repetir. Repita consciente de que isso, uma vez que você aprendeu, uma vez que você resolveu um trecho difícil de uma música, é para o resto da vida. Você resolveu, você superou, você, sabe, subiu de nível. Então, essa é a ideia com a música. Não tem atalho, não tem caminho fácil. Se você quer ser um bom músico, se dedicar a isso com excelência, para a glória de Deus, tem que fazer bem feito. E tem que fazer tijolinho por tijolinho, tá bom? Dia a dia, um pouquinho por dia. Sem pressa, sem ansiedade de gravar vídeo. Foca no seu estudo, faz bem feito, segue a listinha. Agora, só para concluir, realmente tem alunos que tem uma listinha, uma listona, né? Porque o aluno mais avançado, ele já está tocando mais coisas mais complexas, e eu aumento a lista porque realmente vão tendo outras necessidades. Se não dá para fazer a lista num dia, você divide ela no meio, né? Pega um pouco de técnica e repertório num dia, um pouco de técnica e repertório no outro dia. Mas não fica um mês sem estudar uma peça, porque ela é chata, tá? Porque o estudo é chato.
Escala, por exemplo, escala, arpejo, acorde. Estuda a escala. Pode ser um dia sim, um dia não, mas estuda. Porque senão nunca vai se tornar fácil. Se torna fácil aquilo que a gente estuda. Bom, é isso, tá? Deus abençoe vocês. Abri meu coração aqui. E essas coisas que eu falei são coisas que são reais para mim, no meu desenvolvimento. E eu creio que vão ajudar vocês também. Então se apliquem, orem, busquem a ajuda de Deus quando forem estudar, quando forem tirar uma música, quando forem aprender, porque para tudo a gente depende de Deus, tá? Deus abençoe e um beijão.